Então, uma boa tarde a todos, boa tarde, né, aos que vieram nos prestigiar, né, num momento importante. Doutora Luciana Nepomuceno já esteve aqui com a gente, né, outras vezes, já está, né, já trabalhou de passatempo outras vezes. É um prazer receber, né, você novamente. E dizer que hoje, né, o intuito da reunião e da audiência é a apresentação, né, da minuta do novo Código de Posturas, que a gente tem, né, trabalhado para que possa, né, ser melhorado, ser aprimorado para o uso do dia a dia, para os cumprimentos das leis municipais, para melhorar o cidadão, melhorar, né, para todos que utilizam. O Eduardo, né, também sempre deve estar cobrando isso aí da gente, e com toda razão, ele está sempre estudando e pedindo, né, para que a gente possa estar finalizando mais esse trabalho. Nosso código é bastante antigo, né, estava realmente precisando. Eu vou deixar esse espaço agora, a palavra da doutora Luciana, e depois, né, cada vereador e cada participante, né, pode tirar dúvida, pode perguntar, e a gente vai ter ainda um tempo para a gente discutir essas mudanças e aí sim finalizar e fazer, né, a apresentação do projeto para aí sim passar por votação nessa casa. Passa a palavra para você, doutora. Obrigada, presidente, doutor Juscelino, de quem cumprimento todos os vereadores que estão aqui presentes, cumprimento senhoras e senhores, autoridades aqui, dizer que é uma alegria voltar aqui a Passatempo, aqui na Câmara Municipal. Presidente, nós estamos desenvolvendo, já tem algum tempinho nesse mandato, alguns trabalhos, como o presidente já salientou, o regimento interno, a lei orgânica, e aqui é mais um, vou chamar assim, um presente que os vereadores e a vereadora, que nós temos uma vereadora empresa, entregam para a sociedade, para a comunidade de Passatempo, que é o Código de Posturas. Eu falei com o presidente, salientei a importância dessa atualização do Código de Posturas frente às novas realidades sociais e econômicas. Porque o que é o Código de Postura? A denominação é autoexplicativa. São um conjunto de regras e procedimentos que vão nortear as atividades, o comportamento do cidadão e da cidadã. Então, por exemplo, eu posso cortar a árvore que está ali à frente da minha casa. Se tem um estabelecimento comercial, eu posso colocar mesas nas calçadas. As respostas para esses questionamentos são encontradas onde? No Código de Posturas do município. Então, nós temos aqui, é o início desse trabalho. Início desse trabalho, nós já fizemos aqui um anteprojeto do Código de Posturas que trata sobre, exemplificando, higiene pública, sobre regula as atividades industriais, comerciais, preservação do patrimônio público. Outra questão, pessoas, você precisa ter um espaço ali de portadores de deficiência, você vai ter, ali tem que ter aquela acessibilidade, a rampa de acesso. Então, essas normas todas serão encontradas no Código de Posturas. Por isso que o presidente já de antemão convocou essa audiência, exatamente para exortar a população a tomar conhecimento desse projeto e a participar. O importante agora é a participação popular. Porque depois de aprovado, né, presidente, não adianta queixar, eu não sabia. Sim, foi dada a possibilidade de ter esse conhecimento, de ter essa participação pública, que é exatamente aqui a Casa do Povo. E o que a gente quer na Casa do Povo é essa interlocução com os destinatários, as destinatárias das normas, que são vocês, cidadãos e cidadãs aqui de Passatempo, que é a hora de discutir, de ponderar se existe uma razoabilidade naquela exigência, se ela é razoável, se não é razoável, porque isso que vai afetar exatamente o cotidiano, tanto das nossas atividades pessoais quanto das
comerciais, empresariais, industriais. Então estamos aqui, como eu disse, apenas apresentando esta primeira minuta desse projeto. O presidente vai, quando pertinente e oportuno, marcar uma nova reunião para a leitura final e aprovação e votação desse código de conduta. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com você, presidente, com todos os vereadores e com os cidadãos e cidadãs dessa importante cidade. Obrigada. Obrigado a você. Então, passo a palavra aos demais vereadores que queiram falar. E também abrir espaço para os nossos participantes, caso queiram já manifestar, ou se quiserem depois tomar conhecimento e vir nessa outra reunião para a gente realmente discutir, mas fica à vontade de vocês. Vamos lá. Boa tarde a todos, obrigado pela presença, Caio, Fernanda, Maria e Warley. Luciana, muito obrigado pela presença, sempre, como eu digo, brilhantando e acrescentando muito para a nossa cidade. Eu estou com algumas e várias anotações ali no que eu fiz, o que eu acredito ser feito, só que eu acredito, Luciana, que para nós, como você falou, a gente tem que ver a nossa realidade. E quem que está mesmo na ponta, são as pessoas que trabalham com o código no dia a dia e com as outras condutas municipais. Então, eu queria muito, e agradeço já a Fernanda e a Maria, se elas puderem falar um pouco do que vocês sentem falta desse código, o que vocês esperam da gente aqui, poder legislar em cima do que vocês não têm. Por exemplo, você vai num estabelecimento e faz X inspeção, só que ele acredita ser ruim para ele, mas você não tem um respaldo legal para mostrar, olha, aqui não pode, isso infringe a regra e tudo mais. Então, eu acredito que essa parte é mais ouvir. Igual Caio, por exemplo, eu citei a parte de segurança, o que você acredita que deve acrescentar, o que deve mudar, ou que deve retirar, porque para a gente é fácil, Luciana, falar, mas quem está realmente na ponta que deve dar esse norte para que a gente possa fazer operações legais, e pontuar, fazer as ponderações e a gente acrescentar e dar, como a Luciana disse, esse presente à nossa sociedade, nós que trabalhamos com isso e que somos cobrados a todo momento. Aí, se vocês puderem, quiserem participar, eu acredito que seja de grande valia antes das nossas explanações aqui e da nossa fala. Obrigado. Realmente, como a gente falou, a gente deu outros exemplos que realmente acontecem. Às vezes a pessoa não vem no momento de opinar e de participar dessas alterações, e muitas vezes a pessoa só vai tomar conhecimento a hora que for num desses procedimentos, seja uma visita de inspeção, ou seja, às vezes na hora da abertura, às vezes já chega a notificação, a pessoa já pensa, mas eu não sabia, e realmente às vezes no momento de saber, de participar e até de alterar alguma coisa, esse momento passou. A parte, a gente fala que até no momento de abertura, às vezes a pessoa vai abrir um novo negócio, um novo comércio, e às vezes só nesse momento que a pessoa tem conhecimento de estatuto, de lei, de códigos. Então, eu acho que é muito importante essa participação da população. Nós vamos provocar isso, eu até comentei com o doutor Camilo também. Eu até deixar um espaço também para você, doutor Camilo, caso queira também participar e dar a sua opinião, mas eu acho que nós temos que explorar esse espaço, explorar esses momentos, igual o vereador Eduardo falou, para que a gente possa chegar num melhor entendimento, numa forma mais correta, e até mesmo essa questão dos funcionários que estão ali atuando no dia a dia. Então, vamos provocar isso para a gente trabalhar essas alterações. Quer falar alguma coisa no momento? Pode usar a figura, pode usar. Já está.
é da casa. Boa tarde, né, senhor presidente, demais vereadores presentes, doutora Luciana, os cidadãos, né, que estão aqui. Então, senhor, só ressaltar a importância, né, dessa atualização do Código de Posturas. O atual Código de Posturas do município de Passatempo, ele foi criado no ano de 1940, então já é uma lei que já tem mais de 80 anos de prática. E a realidade que era vivenciada no ano de 1940 era completamente diferente do que a gente vivencia hoje em dia. Então nasce essa necessidade, que já teria ter sido atualizada até há um certo tempo, de atualização do Código de Posturas, né? E também, sempre que a gente trata de posturas do município, existe a importância da participação popular. Hoje a gente tem aqui a presença do sargento do município atual, o secretário de saúde, né, como representantes do Poder Executivo. Então, devido a mais de 80 anos dessa lei, desse Código de Posturas, um pouco já desatualizado, nasce essa necessidade de atualização. Destaca também que a doutora Luciana Nepomuceno, ela participou dos processos de atualização da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno aqui na Câmara Municipal, que aconteceram nos anos 2020 e no ano de 2022, e já vem trabalhando na atualização do Código de Posturas já há alguns anos, né? Um projeto de atualização dessas três leis municipais que chegará ao final com a aprovação do novo Código de Posturas, né? Conforme o presidente mencionou, o vereador Eduardo, a doutora Luciana, a princípio é só uma minuta, ainda não é nenhum projeto de lei, né? Quando a gente finalizar uma redação, um texto observando as necessidades locais, as necessidades do município, a mesa diretora irá apresentar o projeto de lei e posteriormente será votado. Nesse ponto, nasce a importância da participação popular. Hoje nós temos uma minuta, né? Inclusive foi entregue aos participantes que estão aqui no plenário, e não quer dizer que esse texto vai ser o definitivo, né? A gente ainda tem abertura para alterações, para adequações, a melhor satisfazer os interesses do município. Então, senhor presidente, abro, né, esse espaço, se o senhor quiser dar a palavra para algum cidadão, o sargento, o secretário está aqui presente, os demais representantes do Poder Executivo, para que a gente possa ouvir as opiniões, né, e qualquer dúvida também a respeito do procedimento legislativo, a gente está à disposição para responder. Muito obrigado. Eu acho que só fala desse canal, como que a gente pode... Eu estava sugerindo aqui para o presidente, para que vocês tenham um tempo hábil, porque é um código extenso, nós temos aqui um total de praticamente mais de 200, quase 200 artigos, para ser uma assentada e ser estudado com afinco, acaba sendo de forma saudável. Sugeriu o presidente criar um canal de comunicação, um e-mail, como se fosse uma ouvidoria para recebimento dessas sugestões, que aí não só os que estão presentes aqui, presidente, mas também a aberta da população, que vai mandando essas sugestões e a partir dali vai se adaptando no texto do regimento interno. Esse é só título de sugestão, porque vai acabar, nós vamos ficar aqui exigindo uma leitura rápida, às vezes assodada, sendo que preciso também os municípios terem conhecimento, divulgação desse projeto piloto, desse material, e um tempo hábil para essa reflexão e recebimento daquilo que a gente pode ver dentro da critério da legalidade, a sua adoção e outras pessoas terem também a possibilidade de participar. Acho que quanto maior o número de pessoas que têm conhecimento, maior o número de sugestões que a Câmara irá receber e poderá então realmente fazer um trabalho atendendo e ouvindo o que os municípios entendem que seja necessário ser alterado ou não. Eu acho muito pertinente, né, que eu acho que a gente agir dessa forma vai facilitar, né, e dando realmente a eles, né, um tempo para que eles possam estudar e ver nessas Seria alterações. pertinente,
presidente, a gente marcar prazo. Fala que eu sou advogada, então a gente trabalha com prazo. Porque vamos dar um tempo, esse tempo pode ser ano que vem ou pode ser semana que vem. Vamos estipular aí um tempo, aí Vossa Excelência entende, ver o que de acordo com o organograma da casa, de reuniões, qual seria esse tempo razoável e para dar essa publicidade também. Inclusive, eu vou fazer da seguinte forma: como a gente tem reunião ordinária hoje à noite, às 19h, agora à tarde eu sento, né, com o nosso jurídico, né, o doutor Agamenon, aproveitar também, né, a presença dos vereadores, a gente discute, deixa estipulado esse prazo, né, que realmente a gente coloca um prazo, e a gente usa até a reunião hoje da Câmara para a gente estar fazendo essa divulgação e abrir esse canal. Isso, e colocar no site também, uma sugestão de colocar no site da página da Câmara qual foi o prazo que vocês deliberaram, porque aí a pessoa entra lá, sabe, tem até aquele prazo para poder encaminhar as sugestões. Então, está acatada a sugestão, e a gente vai, né, agir dessa forma para que a gente possa agilizar e terminar, né, mais esse trabalho. Vereador Eduardo, mais alguma colocação? Eu sugiro, senhor presidente, como a gente já tem a presença dessas pessoas, só para a gente ter um norte, acredito que elas podem contribuir com a gente na construção, até mesmo de propostas que nós, vereadores, iremos propor. Aí se Fernanda, o Caio, ou Maria quiserem explanar, o Arley também, para a gente poder construir essas questões juntas e poder estar discutindo também junto com os demais vereadores, para a gente propor isso e já colocar no papel e já propor isso na próxima reunião, se vocês puderem, claro. Eu sei que foi super rápido aí, mas... A gente leva, dá uma olhada, dá uma esboçada, passa as coisas que a gente achar que não tem, porque a gente achar que não dá, a gente passa para vocês. Ótimo, então. Aí a gente reúne, quero reunir com vocês, a gente estipula esse prazo e faz a divulgação. Correto? Alguma colocação no momento? Por momento, então, Eduardo, está tranquilo? Então não vou falar as minhas proposições agora, vou deixar para quando... Né, que você já tinha feito algumas, né, das suas... Sim. Aí fica a seu critério. Eu acho que nesse momento de discussão mesmo, né, que a gente vai dar... até bom, porque às vezes, né, o pessoal que está ali já tirou alguma ideia. Anotar, Felipe, só para as minhas ideias. É o seguinte, eu notei algumas coisas aqui, Luciana, com relação às nossas peculiaridades. Nós, passatempenses, nós temos uma economia muito voltada para o rural. E uma economia agora que está sendo engajada no minério. Então, eu coloquei 3 artigos aqui para a gente citar, para a gente colocar as legislações, tanto estaduais e federais, para com a extração de minérios, o uso do solo e tudo mais, que aqui não tem, para a gente fazer isso com relação a isso. E a gente tem também aqui, Luciana, com relação a muito plantio de tomate. Então, hoje, Passatempo é uma das principais cidades onde produzem tomate que leva para a cidade vizinha, que é Carmópolis, que faz essa inspeção e essa levada aos grandes centros. Então, nós temos que ter uma minuta dessa dentro do texto para que a gente possa respaldar tanto os fiscalizadores quanto os produtores rurais com relação tanto ao uso de substâncias, quanto até mesmo como produzir e de que forma produzir essa quantidade, porque é muito. Então, o uso da água para esses fins está muito além. Então, a gente tem que ter uma legislação que assegure os nossos recursos naturais. Eu vi aqui que a exploração de águas tem, então eu coloquei uma parte dessa. E com relação à parte mais funcional, urbana, nós temos aqui, Luciana, as peculiaridades de muitas cavalgadas, de muitos eventos rurais dentro da cidade. Por exemplo, nós temos as festas, festividades católicas, que nós temos leilões de gados, de animais vivos na praça principal aqui.
Então eu coloquei também uma minuta dessa, um parágrafo desse no texto. Eu acredito ser muito preponderante, muito importante essa, vamos falar assim, essa explanação, essa inquietude nossa aqui dentro do texto. Porque às vezes a gente é cobrado por uma coisa, mas a gente não pode, vamos falar, fiscalizar aquilo e fazer com que melhore a situação daquela coisa. E a outra questão também, a gente tem muitas festas de rua, ao ar livre. E todas essas festas tem muita, vamos falar assim, tem muita gente de fora, das cidades pequenas. Então nós vivemos, Luciano, uma cidade, que é Passatempo, que ao redor são várias cidades pequenas, que infelizmente não tem o tanto de festa quanto nós temos aqui. Então vem muita gente que não sabe exatamente o que pode e o que não pode. Então se tivermos aqui no Código de Postura artigos, que eu coloquei aqui 2 artigos, sobre segurança pública, vou dar um exemplo, sons de carro automotivos, que é assim, é uma coisa que perturba muito mais a cidade, porque hoje, de acordo com o BGE, nós temos quase 52% de pessoas idosas, 60 anos para cima. Então é uma cidade que demanda um cuidado ao idoso, da pessoa mais idosa, com relação a isso. Então nós temos, mas as festas estão na praça, então a pessoa mora lá, mas quem mora na praça? E as nossas festas são só na praça. Então eu acredito que essa é uma das minhas colocações aqui. E com relação, Luciano, desculpa, a gente aqui tem muito viajante que vem vender coisas, né, miudezas nos nossos logradouros. A gente tem um decreto, uma lei fora do Código de Postura que limita isso. Só que dentro do Código a gente não tem. Então a gente, às vezes, a Fernanda, né, leva mais, né, com isso. Então a gente não tem um resguardo do funcionário que trabalha perante ao Código de Postura. Então outro dia Eduardo, falei assim, mas você vende aqui e tal? Vendo, porque eu já vi, olha pra você ver como que as pessoas conhecem, né? Eu já vi porque não tem no Código de Postura de vocês, então aí a gente vem e vende. Então as pessoas já sabem onde tem e não tem. Então as pessoas não são bobas, né? Ninguém é. Então, às vezes, o funcionário, né, vai lá cobrar o que realmente está no decreto, está numa lei fora do Código de Postura, mas ele fala, o Código de Postura não condiz com o que vocês estão falando. Então, a pessoa que está na ponta aqui leva, né? E infelizmente os nossos comerciantes que também cobram de nós, ficam, e aí, o que você vai fazer por tal? Por exemplo, vou te dar um exemplo, esse final de semana, a população gosta e tudo mais, teve um evento aqui chamado Feirão do Brás, onde vários caminhões de roupa, miudezas, vêm num espaço aqui fechado para vender os seus produtos. E isso as pessoas, os lojistas que pagam impostos e tudo mais, cobram da gente. Eduardo, mas está vindo gente vendendo, levando dinheiro de Passatempo, e nós que estamos aqui todos os dias pagando nossos impostos em dia, as pessoas vão lá, compram e ficam me devendo. Porque aqui tem muita caderneta de anotação, compro o X aqui e pago o mês que vem. Então as pessoas infelizmente não são resguardadas pelas nossas leis com relação a isso. Então eu coloquei também isso aqui, não sei se é preponderante, se posso fazer isso, né, que a gente já discutiu. São várias questões, mas eu sugiro, só te interrompendo, vereador, assim, de fazer já a minuta dos artigos. Já fiz, é isso que eu te falei. E depois você encaminha, a gente faz a revisão jurídica do texto. Até uma dessas relações que eu falei, eu já falei para a senhora com relação ao nosso lei orgânica. Eu propus isso na lei orgânica, só que infelizmente não é constitucional. Sim. A proposta que eu coloquei. Então eu tentei modificá-la e colocá-la aqui no Código de Postura com relação a essas feiras itinerantes que vêm na cidade, que atrapalham infelizmente os nossos comerciantes aqui de Jardim. Então eu vou, já está feito aqui. Só uma observação aqui coloquial. A questão também é verificar até quando o comerciante quer ficar devendo, pagando na caderneta, né? Porque existe um livre comércio que a gente tem que observar, então também tem que verificar. Será que é interessante ele vender fiado? Mas infelizmente é a nossa peculiaridade. Porque a gente não pode fechar as portas da cidade e falar, não entre ninguém aqui. Claro. Então são questões que a gente tem que pensar no livre comércio, até onde está o nosso poder regulamentar, que é o poder regulamentar, e cercear o direito do outro, no caso aqui, do comércio. Então são questões, todas as proposições colocar no texto, e a
funcionalidade dela dentro do próprio ordenamento constitucional. Isso aí eu entendi já perfeitamente o que a gente precisa. E outras coisas são modificações em alguns artigos que eu coloquei, que, por exemplo, são as placas de comércio serem mais regularizadas, serem parametradas nos logradouros, principalmente na praça aqui central da cidade, que alguns estabelecimentos, alguns prédios nossos são tombados pelo patrimônio cultural. Então, são coisas pequenas. Para a gente colocar regulação de placas, por exemplo, uma padaria tem que ter a mesma placa do tamanho do bar, o bar tem que ter a mesma placa do tamanho da loja. Essas coisas pequenas que eu fiz aqui. Obrigado. Agradeço. A gente não pode, no Código de Posturas, regulamentar, porque o Código de Posturas é só uma regulamentação, não é uma legislação. Então a gente não pode falar o que pode ser objeto de alvará ou não, porque isso inclusive é incumbência do Executivo verificar quais são os casos que dá. O alvará nada mais é do que uma autorização ou não. Então, nós vamos fazer o seguinte, pegar todas as sugestões do senhor e verificar o que a gente pode tratar dentro do Código de Posturas. Porque, por exemplo, embriaguez, a gente não pode... não, foi só... doutor, só pegando os exemplos que o senhor está trazendo para a gente aqui, tem matérias que a gente pode deliberar. Agora, tem outros que tem que ser matéria de lei, não do Código de Posturas. Senão nós vamos estar até chocando com outra lei que pode estar em vigor no município e tratando o Código de Posturas de forma diversa dela. E aí seria um PL específico para tratar daquela matéria. Mas o que for matéria do Código de Posturas, todas as sugestões, até porque Vossa Excelência é a autoridade policial que sabe o que precisa, onde está o calcanhar de Aquiles para poder do exercício da sua atividade. A outra questão que eu ia falar com relação ao comércio, essa eu creio que seria objeto. Existe até uma recomendação, não sei se os senhores vereadores têm conhecimento, ela é recente, uma recomendação do Ministério Público que cita algumas regras de funcionamento dos comércios. Eu acho que é interessante tomar conhecimento para o código já sair de acordo com essa recomendação. E aí, de antemão, tem algumas coisas que... Eu vou dar um exemplo. O comércio pequeno que pega um alvará na prefeitura para fazer um show. Comércio pequeno, estou falando pequeno mesmo, tamanho de uma lojinha. E esse comércio fecha uma via pública no centro da cidade, usa o espaço público para fazer o show novamente, tira o direito das pessoas ir e vir, usa o espaço público para uma coisa particular, fecha o trânsito, não sei se também com equipamentos públicos. Eu acho que deveria ter uma norma para isso. Fica até uma concorrência desleal se um comércio pequeno fazer um show sem laudo do bombeiro, sem nada disso, fica desleal com quem tem um local apropriado, né? Essas seriam algumas que me veio à cabeça aqui de imediato, e mal sinalizado, inclusive, se um condutor rir lá e atropelar as pessoas, de certa forma, ele tem um delegado. Inclusive, essa aí é uma reclamação que a gente tem recebido constantemente, até vou citar aqui, que é a da choperia ali, que inclusive tem fechado quase toda sexta-feira. O pessoal tem que estar fazendo um contorno enorme para chegar aqui no centro. Aí o que os carros fazem? Eles entram na contramão, aonde já está o trailer do Angelinha ali e um outro cara do churrasquinho. Então o pessoal está para atalhar, não tem que fazer o contorno todo, eles estão atalhando na contramão. Então assim, isso aí é uma reclamação direta que eles vêm fazer com a gente, porque fecha aquele pedacinho ali, a pessoa tem que fazer um contorno enorme e os mais jovens que saem correndo de carro, entra correndo para atalhar ali, corre o risco de quem está subindo ou virando a tia-filha ali, ó, bater de frente. Lembrando que o alvará, gente, ele já prevê o fechamento do trânsito para isso, e não é uma coisa ou outra não, já não está a ferro e fogo não. Quando eu perguntei lá, nos últimos 4 finais de semana fecharam 3. Então assim, se causar um transtorno para a população praticamente todo final de semana, seria uma sugestão minha, viu? O que eu estou trazendo é sugestão, deixa bem claro. Como a doutora falou, sargento, vamos fazer o seguinte, pode fazer em forma de ofício mesmo, pode colocar todas as suas
realmente você vive no dia a dia, e falando em nome da população, manda para a gente, e mesmo nessas próximas reuniões, a gente já vai ter um documento, um ofício seu para a gente estar discutindo, e também você será novamente convidado a participar, e para a gente estar debatendo. Mas manda isso, como você falou, manda para a gente, manda para o Executivo, manda para o Ministério Público, eu acho que é muito válido, para que a gente possa adequar isso da melhor forma possível. A gente, a Câmara continua à sua disposição sempre e vai estar aberta a gente receber esse ofício e a gente discutir todas essas possibilidades. Mais alguma ideia no momento? Eduardo, mais alguma coisa? Não, obrigado, presidente. Agradeço também, de novo, e reitero o agradecimento pela oportunidade de estar aqui na Câmara, presidente. Obrigada. Então, eu agradeço também sua presença novamente, agradeço a presença de todos que participaram com a gente. Então, fica aí essa pendência para a gente estar estipulando esse prazo e a gente trabalhar em cima disso o mais rápido possível e da melhor forma possível. Então, eu encerro, tenham todos uma boa tarde, um bom retorno.